Olá, meus amigos. O que a gente vai falar hoje é exatamente isso daí que vocês estão pensando mesmo. É sobre uma menina que, ao que tudo indica, foi internada pelos pais, né? Ela foi colocada aparentemente numa clínica, tá ligado? Sabe aquelas clínicas psiquiátricas, sacou? Só que meio sem o consentimento dela, tá ligado? E tudo isso vai fazer sentido e eu vou deixar ela explicar pra gente como foi essa situação. Mas aparentemente ela só foi internada por conta dela e do namorado dela. A família aparentemente não aceitava muito o relacionamento deles e eles decidiu armar uma emboscada pra mina pra prender ela numa clínica, pra ela pensar, tá ligado? É tipo isso aí. E aparentemente o que tudo indica, ela está processando a própria família, aparentemente, né? Estamos falando da Yasmin Granada. Sei que vocês não conhecem ela porque ela não é influenciadora. Isso é uma das coisas que me faz acreditar na história que ela vai contar aqui, porque não tem porquê ela inventar essa história. Eu fico até meio mal de ter esse senso crítico, de duvidar se a história é verdadeira ou se não é, mas devido a tudo que a gente já viu na internet, fica foda de acreditar em todo mundo. Mas eu dei uma olhada no perfil dela, eu analisei o perfil dela e é um perfil de uma pessoa que não tem um envolvimento grande com a internet, tá ligado? Não tem porquê ela fazer isso, porque ela não vai ganhar nada com isso. A mina não é influenciadora, tá ligado? Mas enfim, vamos ver a história que ela vai contar aqui pra gente. Fui internada à força pela minha própria família. Meu nome é Yasmin e hoje eu tô aqui com a minha advogada, que já foi minha madrasta e hoje é minha sogra. Olha só que confusão, que história doida. A advogada dela é atualmente sogra dela. Então ela namora o filho da advogada dela. E essa advogada também já namorou o pai dela. Cara, que doideira, mano. Que história confusa, né? Cheia de linhas familiares, mas bora ver aqui, né? Conta pra gente aí a sua história aí, Yasmin. Então, tudo isso na verdade começou porque os meus pais, eles nunca concordaram com o meu relacionamento. E aí um dia minha mãe decidiu que eu não iria mais pra faculdade, pra eu não ver mais meu namorado. E eu não concordei com isso. Então eu precisei chamar a polícia pra eu poder sair de casa. E quando eu saí de casa, eu levei apenas uma mochila com algumas mudas de roupa. Mas na rua, o meu pai me perseguiu, me empurrou no chão, acabou me machucando e levou a minha mochila com as poucas roupas que eu tinha. Olha só os pais que a gente tem aqui, né? O exemplo de pais que a gente tá tendo aqui. Dá pra perceber que pela história que ela conta, ela tá narrando que os pais dela são extremamente narcisistas, né? Porque chega uma certa idade na vida dos filhos onde eles vão caminhar sozinhos, onde eles vão escolher quem eles devem se relacionar ou não, tá ligado? Claro que você vai dar uma instrução pra ele, pra essa sua filha, ou seu filho se relacionar com a melhor pessoa possível. Mas olha só o nível disso daqui, tá ligado? Você empurrar a sua filha, tirar ela de casa, pegar as roupas que ela tem, que ela colocou na mochila. Ou seja, o pai dessa menina deixou ela na rua sem nada, sem roupa, sem porra nenhuma. Olha só que filho da puta, né? É um belo de uma arrombada. Imagina você que, tipo, privar a sua filha de estudar por conta do namorado dela. Será que a gente tá lidando aqui com um caso de pais narcisistas? Porque eu imagino que muitos de vocês aí devem ter pais narcisistas. É uma coisa horrível, assim. Eu já conheci pessoas que têm. E é coisa, assim, que você não entende. Porque quem é narcisista realmente acredita na própria ficção, acredita realmente que por mais que esteja fazendo uma atrocidade, é justificável e ele está certo, ou ela está certa. É bizarro. A gente tem essa coisa de que os pais são feitos para cuidar dos filhos e dar amor a eles, mas infelizmente nem todo pai, nem toda mãe é um bom pai ou uma boa mãe, né? Infelizmente eu conheci muita gente que já sofreu com isso daí também, de ter pais ruins. E depois disso, ela continuou narrando pra onde ela foi, né? Que ela foi pra casa do namorado dela e ela ficou morando lá um tempo, junto com a advogada dela, que é mãe do namorado dela. E aí, ela conseguiu pegar algumas roupas ali, né? Porque ela ficou sem nada, com a ajuda de outras pessoas. Mas teve um belo dia que algo aconteceu, tá ligado? Quando ela foi atrás das coisas dela, a tia dela entrou em contato com ela, oferecendo devolver as roupas dela. Porém, quando ela chegou lá e ela sentou pra conversar, mal esperou algum momento e do nada ela já percebeu que uma equipe de enfermagem chegou lá para poder levar ela. Ou seja, ela chegou lá na casa do parente dela achando que ia ter os pertences dela de volta. Quando ela menos espera, já tem uma equipe de enfermagem preparada para levar a mina. Isso é muito bizarro. Tipo, eu não consigo imaginar uma situação que isso aqui seja normal, tá ligado? Porque eu entendo ter certas pessoas que têm problemas e você precisa fazer uma internação, essa pessoa querendo ou não. Por geralmente pessoas que são viciadas em alguma coisa, tá ligado? Isso realmente acontece. Mas aparentemente a menina não era viciada em nada, só no máximo em amar o namorado dela, né? Aí, né, chegou essa equipe de enfermagem e foram lá conversar com ela pra levar ela. Eles chegaram e falaram que eu estava sendo levada para uma internação e que se eu resistisse, eles iriam me sedar. E no momento ali eu não acreditei que aquilo estava acontecendo, porque parece coisa de filme.
Então você fica em estado de choque. Nossa, caralho, iam sedar a mina. Provavelmente iriam pegar ela, né? Tipo, segurar ela, aplicar a sedação pra poder levar ela. Vai se fuder, é uma coisa muito agressiva, né? É brutal, porque realmente, às vezes, tem viciados ali, né? Que precisam de sedação pra ser levado pra clínica de internação. E a parada é que, apesar desse ser o trabalho desses profissionais, não necessariamente eles têm ligação com o que aconteceu. Mas a gente vai notar que esses profissionais são não posso dizer, eles são maus profissionais, né? Vocês já vão entender o porquê. E bom, ela aceitou descer o elevador com eles, né? É porque ela achou que o carro estaria na rua, então seria uma oportunidade de correr ali, né? E pedir ajuda, mas o carro estava no estacionamento do prédio e aí ela foi levada para internação. E aí, durante esse processo dela ser levada até a clínica para ser internada, aconteceu algumas coisas que ela vai relatar aqui pra gente agora. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi qual outra oportunidade eu ia ter de pedir ajuda ou de poder fugir. Então eu entrei no carro e o primeiro semáforo que o carro parou, eu chutei o vidro do carro para tentar pedir ajuda, para tentar fugir, mas um dos enfermeiros me deu um mata-leão e ele apertou tanto que a minha visão escureceu e eu achei que eu ia desmaiar. Então eu parei de resistir. E assim que eu parei de resistir, eles já amarraram as minhas mãos e as minhas pernas. E eu fui levada de Londrina a Maringá com outra enfermeira me dando mata-leão, mesmo já não tendo a possibilidade de eu resistir mais. E me xingando, puxando meu cabelo, me ofendendo. E foi assim, durante 1h30 de viagem. Olha só o nível dos profissionais que ela tá relatando aqui. Tipo, mata-leão, xingando. Tipo assim, ela tá narrando um sequestro. Isso daqui é um sequestro. Então dá pra notar que esses enfermeiros, eles também têm a sua parcela de culpa. Eles também têm que se fuder, né? Eu acho que esses caras, eles também têm que tomar redondo no cu deles, se de fato for comprovado que eles têm culpa disso. Que de fato eles fizeram isso tudo. Porque, tipo, isso tudo vai ocorrer em um processo, né? Tá rolando um processo, é o que tudo indica. E esse processo, ele vai ter várias facetas. Mas no final, eu tenho certeza que o culpado vai se fuder, tá ligado? Porque, infelizmente, eu ainda fico meio assim, tá ligado? Devido a todas as coisas que eu já vi na internet. Eu gostaria de ver mais coisas, mais provas e tal. Mas, tipo assim, uma coisa que vocês têm que entender é que algumas provas, elas não necessariamente têm que vir a público, né? Elas não necessariamente podem vir a público. Porque, às vezes, o processo está correndo em segredo de justiça. Então, provavelmente, ali, todas essas provas estão anexadas no processo. E de fato está, e depois eu mostro pra vocês aqui algumas coisas. Acompanha aí comigo, porque você vai ver, é uma história muito doida aqui que ela tá relatando. É uma loucura, vale a pena ver até o final. Só que assim, vocês já pensaram numa coisa? Se você não curtir, se inscrever e comentar nesse vídeo agora, provavelmente a sua casa vai explodir. Também, não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, beleza, seu vacilão? Então vamos continuar. Quando eu cheguei na clínica, eu tava desesperada, eu tava chorando muito. E eles falaram que iam me dar uma medicação para que eu pudesse me acalmar. Eu perguntei se eu podia negar a medicação e eles falaram que não, que se eu negasse eles iam me conter e me dar força. Então, antes deles me darem medicação, eu implorei por um papel e por uma caneta, porque eu tinha medo de esquecer tudo que eles já tinham feito comigo no transporte. Então, eu queria escrever o número do Gabriel para que, se eu tivesse a oportunidade de ligar para ele, eu lembrasse do número e escrever também tudo o que aconteceu comigo, todas as agressões, tudo que foi feito comigo. Olha só, mano, a menina escreveu uma carta. Olha que situação do caralho, tá ligado? Tipo, que coisa, mano, é muito triste isso aqui, mano, é sério, é muito triste. Tipo, ninguém que é um ser humano bom e íntegro merece passar por isso aqui, tá ligado? É uma situação que até emociona a gente, deixa a gente abalado, chocado, né? Aqui a gente é um canal que faz muita gracinha, a gente faz muita piadinha aí, mas a gente vê situações como essa, a gente fica mexido, né? Não dá nem vontade de brincar, né? Devido à seriedade da situação. Vamos ler a cartinha que ela escreveu e essa carta vai ser mais importante mais pra frente, hein? Presta atenção. Oi, meu amor, eu acabei de chegar na clínica, não vou conseguir entrar em contato com você, mas eu te amo, por favor, não duvide disso. Aí tem o número do namorado dela. Não quero esquecer de nada. Vindo pra mim, conteram porque tentei fugir. Me enforcaram, puxaram meu cabelo, mesmo quando eu parei de resistir. Eu só queria que você soubesse que não desista da gente, nem nunca vou fazer tudo do mais rápido possível pra poder voltar pra você. Só não desiste de mim, por favor. Aconteceu tanta coisa que eu quero te contar, mas agora tô com medo. O meu amor, me ajuda, por favor. Só quero você. Eu tentei ler da melhor forma possível, mas não tava entendendo muito bem a letra dela, mas faz parte. Ela tava ali, né, desesperada na hora de escrevendo, mas caralho, é forte isso aqui, hein, mano. É muito triste, mano. Não existe muito o que desenvolver, tá ligado? Eu, particularmente, apesar de ter esse senso de, pô, será que isso daqui é verdade? Será que não é? Tem que ver o lado da família também e tal.
eu acredito nela, entendeu? Eu acredito nela. Como pessoa pública, eu tenho que falar que eu não duvido que possa dar uma reviravolta nesse caso. Na verdade, ela está mentindo. Isso pode acontecer, porque a gente não tá lá, a gente não viu todas as provas do processo, mas isso pode acontecer. Agora é a justiça que vai mandar. Mas eu não acho que seja o caso. Na minha perspectiva, isso é na minha opinião, não precisa se basear só no que eu tô falando. Tire as suas conclusões do que você quiser. Eu não acho que ela esteja mentindo, porque eu não vejo motivos pra ela fazer isso. É claro que ninguém precisa de um motivo aprofundado pra fazer uma merda, mas eu vendo o perfil dela, eu não vejo por que ela faria isso aí, tá ligado? Tipo, a mina não postou mais vídeo até a data da gravação desse vídeo. Faz um tempinho que ela postou isso aí. Tipo assim, ela postou isso, acabou. Postou isso aí. Ela não tentou hypar em cima, não tentou surfar em cima. Ela só contou a história dela e acabou. Agora tá tudo sendo levado pra esfera jurídica, tá ligado? Então dá pra ver que isso daí é sério. Dá pra ver que essa parada aí, ela é mais complexa do que parece. Então, como eu tava falando, essa carta, ela é bem importante, né? Ela é bem importante. E graças a essa carta que conseguiu chegar até a família do namorado dela, que eles conseguiram resgatar ela. Através dessa carta que ficamos sabendo onde a Yasmin estava. Ela guardou essa carta na sua roupa, a enfermeira teve acesso, passou para o médico e o médico entrou em contato com o meu filho. Nós fomos para a clínica na madrugada e chegando lá, o médico mostrou um relatório onde dizia que a mãe havia internado porque ela não apresentava comportamento dócil perante as imposições e porque ela precisava pensar no que estava fazendo. Olha só a suposta justificativa da mãe, mano, tá ligado? Tipo, ela internar a filha pra ela pensar no que ela estava fazendo. Olha só isso aqui, mano. Olha que parada absurda. É muito bizarro, mano. É muito bizarro você pensar que uma mãe faria isso com um filho em plena saúde mental. Porque dá pra ver que apesar dessa menina aqui, ela tem ali uma ansiedade, isso porque eu vi ela falando sobre isso. Ela é uma pessoa normal. Ela só queria estudar, fazer o corre dela, fazer o trampo dela. É muito assustador isso aqui, mano. É muito assustador. Tipo, é muito atípico pra mim ver pais tão ruins assim, né? Inclusive, fizeram alguns questionamentos pra ela, tipo esse daqui. Qual o motivo da sua internação? Diagnóstico, não entendi. Aí ela escreveu um textão resumindo tudo o que eu acabei de falar pra vocês e também falando coisas referentes ao processo, né? Eles, no caso a família, alegaram para o juiz que eu usava drogas, tinha transtornos dos mais diversos, mas essa farsa não se manteve. O meu exame toxicológico deu negativo. O relatório médico feito na clínica fala que a internação era involuntária e depois eles disseram que era voluntária, mas eles não deixavam eu sequer ligar para o meu namorado ou advogada. Isso também está no prontuário médico. O médico me atendeu quando eu cheguei na clínica, disse que não entendia o motivo da internação. Tudo isso está no processo, inclusive. O laudo que eles conseguiram para me internar à força foi feito por um outro médico que eu nunca tinha visto lá de Maringá. Estranho eles procurarem um médico em uma clínica a mais de 100 quilômetros de Londrina, sendo que eu fazia acompanhamento para ansiedade há mais de um mês com uma médica psiquiátrica. Por que será que a minha médica, na época, não me encaminhou para uma internação? Porque precisavam de um laudo de um médico que não tinha me avaliado, não tinha meu histórico médico? Ela pergunta. Tudo isso que eu falo, eu tenho documentos para provar, tanto que no processo o juiz revogou a ordem de internação e eu consegui medidas protetivas contra meus pais. Ou seja, então, a maior parte das coisas que aconteceu nessa situação está tudo anexado no processo e é lá que vai resolver. E é muito bom que eles vão resolver na esfera jurídica e, tipo assim, olha só, né? Quantas coisas a gente tem aqui. Com quantas facetas e problemáticas a gente tem nessa situação aqui. Tipo assim, são pais ruins, são mentir pro juiz, tá ligado? E eu acho que esses pais aí dessa mina aí, eles vão se fuder muito forte, mano. Eu acho que eles vão tomar, nossa, legal no cu, mano. Sacou? Tipo assim, se fosse eu pedia... Não, ela já pediu, né? Pedida protetiva, mas eu ia querer todo o dinheiro dele, mano. Porque assim, eu sou uma pessoa... Eu tenho os meus extremos, né? Todo mundo tem. Eu tento evitar chegar a essas situações. Mas, por exemplo, se eu me deparo com uma situação dessa, que os meus pais me internam, eu tenho uma filosofia comigo que, assim, pra mim não sentir dor
pra mim não me machucar, eu mato aquele sentimento. A partir daquele momento que meus pais fizeram algo imperdoável comigo, apesar de que Deus fala pra você pregar o perdão, eu não sou imperfeito, né? Eu sou um ser humano imperfeito, eu não sei se eu conseguiria numa situação dessa. Eu jamais iria provavelmente perdoar meus pais, e eu ia manter a distância deles e ia tentar tirar tudo que eles têm. Ficar fudido na merda mesmo, tá ligado? Pra aprender a nunca mais, assim, fazer isso por ninguém, porque ninguém merece passar por uma situação dessa. Porque, mano, isso aí, você internar uma pessoa que não precisa de internação, podia dar tanto merda, mano. Podia gerar tantas consequências psicológicas, e gerou pra essa menina, gerou. Mas, voltando agora pro assunto, ela vai continuar falando pra gente como foi esse período de internação que ela ficou lá. Durante os 6 dias que eu fiquei internada na clínica, eu tive o contato negado com todo mundo de fora, então eu pedi pra entrar em contato com o Gabriel e com as minhas advogadas, o que foi negado todas as vezes. E eu vi os pacientes terem relação sexual lá dentro, eu vi eles usarem drogas, e por isso eu tinha medo, porque a porta do quarto não trancava. Nossa, mas que hospital psiquiátrico fuleiro esse daí que ela ficou, tá ligado? E é interessante, se você pesquisar relatos sobre hospitais, essas merdas aí que interna a pessoa, você vai achar vários relatos. Acho que o mais brutal que já teve hospital psiquiátrico aqui no Brasil foi o de Barbacena, não foi? E lá eu lembro que aconteceu coisas horríveis ali. É claro que não é todos os hospitais que devem acontecer essas irregularidades, né? Mas sempre tem, mano. Sempre tem uma merda acontecendo em algum lugar que a gente não vai saber, tá ligado? Tipo, agora, nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, está acontecendo coisas terríveis no mundo afora que você não tem a menor noção. Coisas revoltantes, entendeu? Tipo assim, a internet, ela é uma bolha. O que acontece no mundo real é tão diferente, é tão terrorizante, digamos assim, porque apesar de tentar enxergar sempre o lado bom do mundo, ele também é muito assustador. Então, às vezes, quando eu vejo situações como essa, eu fico me perguntando, caralho, mano, e se fosse eu aí nessa situação? O que eu faria? O que eu faria de diferente? Porque quando a gente olha outra pessoa passando por algo, a gente fica, mas eu faria isso aqui e ia resolver. Eu faria isso, eu faria aquilo. Se os médicos viessem me prender, os enfermeiros iam descer a porrada em todo mundo. Mas não é bem assim, a gente sabe, tá ligado? A gente sabe que é muito diferente você passar por aquela situação, né? Você tá ali e realmente passar por aquilo é diferente de você imaginar o que você faria, né? E eu saí da clínica num dia em que eu tive o meu primeiro atendimento psiquiátrico informado, e ela me avisou que eu estava internada voluntariamente e que eu poderia pedir para sair. Então eles disseram que você estava de forma consentida na clínica. Sim, foi o que foi me informado, que eu poderia pedir para sair a qualquer momento. Depois de 6 dias que você ficou sabendo disso. Sim. Aí você fez uma auto-pedido. Eu fiz uma auto-pedido e solicitei para que eu pudesse sair com as minhas advogadas e com o meu namorado e não com os meus familiares. Olha só isso aqui, galera. Olha só, tipo, ela foi descobrir isso daí, provavelmente depois, por um acaso, né? Talvez essa menina podia ter ficado muito mais tempo lá sem nem sequer saber que ela poderia sair a qualquer momento. É de uma canalice sem tamanho isso aqui, tá ligado? Esses caras todos aí tem que se fuder muito firme, tá ligado? Mano, todo mundo ali tem que ir pro caralho. Tipo assim, eu sei que a sua família, não me leve a mal, mas eu acho que sua família inteira tem que ir pro caralho. Todos eles ali tem que se fuder muito da hora, entendeu? Tipo assim, te trancaram por 6 meses, tranca eles agora por 12 dias lá, experienciando tudo que você experienciou, pra ver se eles não mudam de opinião rapidão. Porque é aquela coisa, pimenta no cu dos outros é refresco. É refresco. Pimenta na bundinha do seu vizinho nunca afeta a sua, né, amigão? Me conta sobre depois que você saiu da clínica, quais foram os seus desafios? Um dos principais desafios que eu enfrentei foi que eu não pude voltar para Londrina porque a minha mãe ainda estava tentando me internar. Então eu perdi o meu emprego por conta disso. Eu também perdi 1 mês de faculdade e eu achei que eu não ia conseguir voltar a estudar. Mas eu tive uma fada madrinha que pagou a minha faculdade por 1 ano para que eu pudesse permanecer estudando, e eu também consegui um emprego que me deu plano de saúde, porque depois que eu saí da clínica eu tive o meu plano de saúde cortado pela minha família. Olha só que bom, hein? Ela conseguiu recuperar as coisinhas dela ali na medida do possível. Claro que vai ficar um trauma psicológico, Deus tá em todas as coisas mesmo, né? Quando fecha uma porta, abre uma janela. Eu acredito que aquela parada, mano, quem deve paga e quem merece recebe. Uma hora todo mundo tem o que merece, entendeu? Eu já tive o que merecia também várias vezes já. Tanto quando eu falo sobre essa questão de karma, entendeu? É porque eu acredito realmente que a família dessa mina aí eventualmente vai enfrentar algo que eles vão provavelmente se fuder muito forte por terem feito isso com ela. E a parada é que todo mundo um dia
na vida vai enfrentar o karma. Seja agora, não seja depois. Por exemplo, por eu ter sido uma pessoa muito ruim, né? Eu já contei isso várias vezes. Eu era uma pessoa bem ruim mesmo. Eu enfrentei vários karmas durante minha vida, mano. Várias consequências das coisas que eu fiz do meu passado eu fui enfrentando com o tempo, entendeu? Até eu me tornar uma pessoa boa. Rejeição, solidão, consequência real, física às vezes, tá ligado? Então, tipo, muita coisa voltou pra mim pra eu poder me endireitar. Então, essa família aí, eu acredito que, tipo assim, eles têm que enfrentar uma consequência grande pra eles entenderem o que eles fizeram. E olha, mano, tem que passar até em acompanhamento psiquiátrico e tal. Eles têm que realmente se arrepender. Realmente se arrepender. Se eu me deparasse com essa situação, que algum familiar meu, tipo meus pais, ou qualquer pessoa que seja, fizesse algo assim pra mim, e eu percebesse que essa pessoa realmente se arrependeu, tipo assim, mano, eu perdoaria nessa situação talvez, mas eu jamais ia esquecer. Então, no fundo, eu nunca conseguiria perdoar, tá? Porque é demais, mano. É demais isso aqui, é demais, porque pessoas que fazem isso, por mais que elas alcancem um perdão, você sempre vai ter o pé atrás, tá ligado? Você sempre vai ter um pezinho atrás. Tanto que muita gente até hoje tem pé atrás comigo em várias questões, mano. Em várias questões. Isso não é mistério. As pessoas hoje em dia têm um pé atrás comigo em muita coisa por erros que eu tive no passado. E é normal, mano. Eu acho que não tem o que fazer. Faz parte da consequência do bagulho, tá ligado? Então, é a vida, né, viado? É a vida, né? Tipo, situações da vida. Não tem muito que a gente possa fazer. O que a gente pode fazer agora, na verdade, é seguir em frente. E é muito legal saber que ela conseguiu seguir em frente, né? Ela conseguiu arrumar as coisinhas dela ali, arrumar o emprego. Legal, muito legal. Fico feliz por você. Espero que você e o seu namorado prosperem e que a sua família inteira se foda muito forte. Acho que o meu principal plano pra agora é conseguir andar na rua sem sentir medo. Conseguir ir para um shopping sem ter medo de encontrar ninguém. Sem ter medo de ser levado de novo. Esses medos aí, eles ficam com você mesmo, não tem muito pra onde correr, tá ligado? Quando você passa uma situação traumática, você fica com a mente bugada, mano, tá ligado? Por exemplo, quando eu fui roubado a primeira vez, eu tava na escola, mano, eu tava indo pra escola e eu sempre estudei escola pública, né? Eu tava indo pra escola, pá, aí eu tava subindo assim um canto, aí eu fui virar e tinha um carro me esperando. Aí o cara pegou meu celular, ele fez eu tirar a senha do celular, ele me bateu e ele colocou o cano no meu peito, assim, ele colocou o bagulho no meu peito, assim, a peça, tá ligado? Colocou a peça, pra quem não tá ligado, é arma. Linguagem de paulista, foi mal. Colocou o bagulho no meu peito, assim, falou, vai, arrombado do caralho, não sei o que lá, vou te matar. Não, o cara me aterrorizando. Aí eu passei o bagulho pra ele rapidão, aí ele, meteu de certo no meu peito dois socos, assim, tá ligado? Quando você empurra alguém assim. Aí eu desci correndo. E, tipo assim, a minha reação pras coisas, eu sempre tento levar pra um lado mais do humor. Aí tinha uns parceiros subindo assim, os caras me viram e falaram, mano, o que aconteceu com você? Eu falei, mano, o cara me roubou ali em cima. E olha só que ideia genial. Em vez dos caras dar meia volta e ir por outro caminho, a gente foi pelo mesmo caminho e eu acompanhei os caras. O carro já tinha vazado, já tinha metido o pé, catei, subi, fui pra escola, depois eu voltei pra casa. Mano, depois daquele dia, paizão, tipo assim, nós zoava, eu falava que eu não ia conseguir mais ver os pornozinhos mais, porque eu não tinha mais celular. Beleza. Né? Eu ficava na rua ligeiraço, pegava os caminhos mais seguros possíveis. Teve até uma vez que um filho da puta lá, que era amigo meu, ele passou com um carro assim, aí ele jogou o carro da minha frente, assim, na calçada mesmo, filho da puta, pra me assustar, pra me zoar. Moleque, quando ele fez isso, nossa, parece que alguém enfiou um foguete na minha bunda, mano, que eu saí correndo muito rápido, filho. Muito. Eu lembro que o chinelo ficou pra trás e tal, não sei o que lá. Nossa, eu nunca corri tão rápido na minha vida. Até que ele conseguiu me alcançar e falou que era brincadeira e tal, mas mano, tá ligado? Você fica em choque, é isso que eu quero dizer. Eu contei essa história toda pra resumir que eu fiquei em choque. Eu andei mais ligeiro na rua. Enfim, gostaram da história? Desculpa. Eu vou apagar o canal. Eu vou apagar o canal. E pro futuro eu espero conseguir viver em paz, porque a minha família ela ainda tenta me internar. E eu só quero paz, eu quero conseguir estudar, eu quero cumprir os meus sonhos, mas eu acho que o maior objetivo é conseguir paz dessa situação inteira. Não, você vai conseguir sim, com certeza. Eventualmente tudo passa, entendeu? Um conselho que eu dou, porque você provavelmente não tá acostumado com tanta exposição assim. Vai ter gente que vai falar coisas na internet que você não vai gostar. É só ignorar. Aquilo não vai afetar diretamente a sua vida. Você vive no mundo real. As coisas não vão te afetar na vida real. Então só ignore, acredite na sua verdade e o juiz vai definir quem é o culpado dessa situação toda.
toda, que eu acredito que sejam os seus pais. Eu acho que ela passa muita verdade no que ela diz, tá ligado? Tipo, ela não parece tá querendo enganar a galera. É como eu disse, eu não vejo motivos dela fazer isso. Mas é uma situação muito inusitada isso aqui, tipo. Mais uma vez, a gente nunca espera que isso vai acontecer com alguém próximo da gente. A gente nunca espera que uma situação dessas vá rolar com a gente, mas pode. Olha, por isso que você tem que ficar esperto, mano, com o que você fala, com quem você confia, tá ligado? Andar sempre... Tipo assim, você tem que ser malandro. E ser malandro não é algo negativo, tá ligado? Você tem que ser malandro no sentido de ficar atento, entendeu? Ter a malícia do mundo nos seus pés ali, nas suas mãos. Saber que nem sempre a gente pode confiar no nosso próximo. Porque olha só pra essa menina aqui, mano. Ela não pôde confiar nos pais dela porque os pais delas internou ela. E eu não tô falando que você não tem que confiar nos seus pais. Eu tô falando pra você abrir o olho. Porque quem quer o seu mal pode estar mais perto de você do que você imagina.